Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de Metodologia de Pesquisa e Iniciação Científico-Tecnológica. Eu sou o professor Valdes Amaro Lima e antes de começar a nossa aula eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem pardo de 1,63 m, estou trajando neste momento uma camisa de cor chumbo, uma calça cinza e um tênis branco. Uso um relógio dourado no meu pulso esquerdo, sou careca e uso uma barba preta. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo temos uma parede branca com pontos interligados na tonalidade cinza, e do meu lado esquerdo é uma parede branca com as iniciais EAD, mudando realidades, na tonalidade verde. Vem cá comigo então para a nossa aula de número 4, onde nós vamos falar um pouco mais sobre projeto de pesquisa, adentrando especificamente nos elementos que compõem um projeto de pesquisa, né? Então, o objetivo da nossa aula está para elaborar projetos de pesquisa e inovação, com foco em soluções para desafios da área comercial, integrando critérios de sustentabilidade. Como eu já disse, então nós vamos detalhar passo a passo a elaboração de um projeto. Mas por que elaborar um projeto de pesquisa, né? Então, o projeto, ele interessa, sobretudo, olha só, ao pesquisador e à sua equipe, como nós temos visto desde a aula 2, especificamente, né, ao longo da disciplina, a disciplina de método, ela traz para a gente essa esquematização, essa sistemática de como a pesquisa ela deve ocorrer, né? Então, o projeto ele vai ser importante para direcionar a atuação do próprio pesquisador e da equipe que estiver com ele trabalhando naquela investigação, tá? Então, por isso se deve elaborar um projeto, né? Ele serve também para quem contrata os serviços de pesquisa, né, a exemplo de uma fundação, a exemplo de alguma instituição que se proponha a financiar, de repente, determinada pesquisa, né? Quando se espera que determinada entidade financie, né, a pesquisa, então, obviamente, você precisa apresentar a proposta da pesquisa com todas as suas nuances, né, incluindo cronograma, né, custos financeiros, para poder obter esse tipo de financiamento, tá? Interessa também aos potenciais beneficiários dos seus efeitos, né? Quem seriam esses beneficiários, né? Seriam as pessoas, as comunidades que vão ser impactados pelo resultado da pesquisa, né? Então, para essas pessoas e para essas comunidades, é importante que se apresente esse planejamento, que se apresente a forma como a pesquisa vai se suceder, a participação de cada um ao longo do projeto de pesquisa, do processo de pesquisa, né? E no caso de projetos que tratem com seres humanos, né, a avaliação de um comitê de ética ela é importante, né, e ela recai sobre isso, né, sobre os impactos e os efeitos daquele projeto sobre o público que vai estar sendo atendido com seus benefícios ou não, né. E interessa também aos pesquisadores da mesma área. Para quê? Né? Para dar transparência e para também contribuir com o avanço da pesquisa na área acadêmica a que estiver relacionado o projeto, certo? Para que os próximos pesquisadores que se proponham a investigar temática similar, né, parecida, já tenham aí também um direcionamento em relação a propostas anteriores e o que foi feito, e o que deu errado, o que deu certo, quais eram os objetivos esperados, tá bom? O que é de fato um projeto, né? Então, a gente traz um conceito aqui de projeto como um plano sistemático, tá? Orientado por um problema de investigação, que descreve, olha só, as etapas para a construção do conhecimento científico ou desenvolvimento tecnológico, tá? Então, o projeto, ele nada mais é do que a materialização
de coisas que nós estamos falando desde a nossa aula 1 na disciplina, né? É você, de fato, materializar, escrever, colocar de forma no papel, né, como se diz, registrada e de forma sistemática, qual é o planejamento em relação à pesquisa que se está pretendendo fazer, tá? Então, ele pode ser científico, né, quando busca gerar novo conhecimento, ou tecnológico, quando busca aplicar conhecimento para criar ou aprimorar produtos ou serviços. O que isso faz a gente lembrar? Né? Vocês devem lembrar que nós já falamos sobre isso. Pesquisa básica, pesquisa aplicada. Né? Então, o projeto ele pode ser direcionado para ambas as finalidades, tá bom? Quais são, então, os elementos de um projeto de pesquisa? Né? O que um projeto de pesquisa tem que ter? Olha só, não há regras fixas, né, sobre a elaboração de um projeto, tá? Por que não há? Porque a depender do público interessado, não é? A depender de para quem você vai direcionar o projeto, como nós vimos anteriormente, pode ser uma instituição financiadora, né? Pode ser uma empresa privada, no caso do desenvolvimento de uma tecnologia, tá? A depender de para quem você vai apresentar o projeto, você vai ter aí exigências diferentes, né? E elementos diferentes que podem ser solicitados a compor aquele projeto, tá? Via de regra, né, a gente tem a norma ABNT aqui para a elaboração de projetos de pesquisa, sendo a NBR 15287 a principal referência. Porém, a norma ABNT, como o próprio nome diz, ela é uma norma, né? Ela direciona, ela normatiza os elementos que devem ter num projeto de pesquisa. Ela não é uma lei, tá? Então ela não tem um poder regulamentador sobre isso. Logo, os elementos que ela traz não são necessariamente que devem ser seguidos à risca, né? E aí isso, obviamente, vai depender do público, como eu já falei, né? Do direcionamento que se dá. Algumas necessidades podem exigir elementos adicionais ou elementos a menos, né, no projeto, a depender de quem esteja recebendo e avaliando, tá? A ABNT, a norma que eu acabei de citar para vocês, ela separa, né, os elementos do projeto em três grupos, né? Primeiro, os elementos pré-textuais, que incluem aí capa, folha de rosto e sumário, né, até de forma opcional, no caso do projeto, né? Os elementos textuais, né, que compreende daí introdução, aonde se inclui, olha só, contexto da pesquisa, problema a ser investigado, justificativa, objetivos e hipóteses, né, quando aplicáveis. Os elementos textuais incluem também referencial teórico, metodologia e resultados esperados. Isso nos lembra o quê? Aquilo que nós já falamos ali na aula 2 da nossa disciplina, quando nós falamos sobre as etapas da pesquisa, né? As etapas da pesquisa é onde você vai definir o que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, o porquê você está pesquisando, né? A justificativa, delimitação geográfica e temporal da pesquisa, né? Então isso tudo faz parte do planejamento da pesquisa que nós já falamos anteriormente. E está contido aqui no projeto, na fase de elementos textuais. Então, tudo isso deve aparecer de forma explícita, escrita, né, no projeto. Por fim, nós temos aí os elementos pós-textuais, né, que são referências bibliográficas, apêndices e anexos, como opcionais, tá bom? Vamos adentrar agora, item por item, né, na composição de um projeto de pesquisa, tá? Não necessariamente seguindo essa estrutura da ABNT, tá? Mas considerando elementos que são usualmente solicitados no projeto, tá bom? Começando pelo elemento tema. O que é o tema, né? É o assunto geral que vai ser abordado, tá? Como que você define isso? Olha só, escolher um campo de interesse que tenha relevância científica, social ou tecnológica. Quando a gente fala aqui de campo de interesse, a sugestão para essa definição temática é que seja um tema que esteja também próximo ao pesquisador, né? Um tema onde o pesquisador tenha alguma relação com ele, porque se torna muito mais difícil o projeto de pesquisa quando o pesquisador se propõe a investigar
um tema do qual ele não conhece absolutamente nada, nunca teve contato, né? Em uma pesquisa de cunho exploratório, que tem o objetivo justamente provocar essa aproximação, é aceitável, né? Mas, e isso vai depender de qual é o objetivo, né, da pesquisa, tá? Via de regra, sugere-se que seja um tema já que tenha alguma relação com o pesquisador. Um exemplo de tema, olha só, marketing digital em pequenas empresas. Isso é um tema, né? Ele está amplo, ele está apenas informando qual é o assunto a ser abordado, né, pela pesquisa, tá bom? E aí ele vai ganhando corpo à medida que você vai avançando com os demais elementos. Vamos ver? Delimitação, né? Nós já falamos anteriormente, quando falamos sobre as etapas da pesquisa, né, que é necessário se fazer a devida delimitação do problema, né? Então, é um recorte específico dentro do tema. Por quê? Né? Porque o tema ele não pode ser amplo demais, de modo que inviabilize a pesquisa, né? Então, é preciso estabelecer, olha só, limites geográficos, limites temporais ou foco em alguma instituição ou comunidade. Exemplo, né? Estratégias de marketing digital adotadas por microempresas em Ji-Paraná. Tá vendo? Então já houve uma delimitação do tema central que é marketing digital em pequenas empresas, né? Você já afunilou isso para um aspecto geográfico, né, de Ji-Paraná, aqui, né? Você já também colocou como as estratégias que são adotadas, então você vai abordar estratégias de fato implementadas nessa temática, né, do marketing digital em microempresas, delimitado geograficamente, tá certo? Isso contribui para a gente também abordar o problema de pesquisa, que é o próximo item que a gente traz. O que é o problema? É a pergunta que a pesquisa pretende responder, né? Como que a gente faz? A gente formula uma pergunta clara, objetiva e pesquisável a partir do tema delimitado anteriormente, tá? Exemplo: como as micro e pequenas empresas desde Paraná utilizam estratégias de marketing digital para atrair clientes. Percebam que aqui você já tem uma outra delimitação, tá? Ele não está pensando nas estratégias de marketing digital de uma forma ampla. Ele está pensando em quais são utilizadas para atrair clientes. Estamos, então, trazendo uma delimitação do foco do estudo, que seria a atração de novos clientes. Se eu quisesse olhar estratégias de marketing voltadas, por exemplo, para a manutenção dos clientes, né, para o relacionamento com o cliente, então você teria aí um outro enfoque, um outro direcionamento, percebe? Avançando então com os elementos do projeto, a gente traz o próximo tópico, a justificativa, né? O que é isso? Explicação da importância da pesquisa. Afinal, né, para que eu preciso pesquisar isso, né? Qual que é a importância disso, tá? Então é necessário apontar a relevância acadêmica, prática e social, né? Por que esse tema merece ser estudado, tá? E ao fazer isso, você tem aí um direcionamento também para os objetivos. Por quê? À medida que você diz por que esse tema precisa ser estudado, e à medida que você delimita esse tema, né, como nós já fizemos aí a exemplificação, você direciona melhor também o seu objetivo de pesquisa, que não vai ser aquele objetivo amplo, né, com o assunto original, mas já vai ser um objetivo restrito, fechado a essa delimitação que você já construiu e já justificou, né? Então a justificativa ela também serve para isso, para você contribuir com esse direcionamento e essa delimitação, tá? Então, os objetivos a gente vai dividir eles em objetivo geral e objetivos específicos, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? O que é o objetivo, né? A finalidade principal da pesquisa. Afinal, para que eu estou fazendo essa pesquisa, né? Qual que é a sua finalidade? Deve-se usar verbos no infinitivo, por exemplo, analisar, né? Já os objetivos específicos, tá?
são as etapas ou metas intermediárias. Devem ser coerentes com o objetivo geral. Identificar, descrever, propor, avaliar, tá? Então, assim, retomando o exemplo que nós colocamos anteriormente, né? Como as micro e pequenas empresas de Ji-Paraná utilizam as estratégias de marketing digital para atrair novos clientes. O objetivo geral poderia ser analisar as estratégias utilizadas pelas micro e pequenas empresas de Ji-Paraná para a atração de novos clientes. Você transforma a pergunta de pesquisa em uma ação com um verbo no infinitivo, né? Como analisar, tá? Automaticamente, os objetivos específicos eles se voltam para o atendimento desse objetivo geral. Olha só, etapas ou metas intermediárias. Então, se eu quero analisar, né, as estratégias utilizadas pelas micro e pequenas empresas, eu preciso primeiro, por exemplo, identificar, né, que estratégias são essas. Ou identificar, e aí descrever, por exemplo, né, como ela se dá no dia a dia da empresa. Então, você vai criando elementos adicionais que te levam àquele objetivo geral. O objetivo geral é analisar. Veja bem, ele está num espectro mais amplo, né? Só que para eu fazer essa análise, eu preciso primeiro identificar quais são essas estratégias, né? Eu preciso descrever como elas se dão e como elas influenciam, né, na comunicação da empresa com o cliente. Então, você vai tendo etapas que te permitem, de fato, fazer essa análise no aspecto mais amplo, tá? O projeto de pesquisa, ele também deve ter um referencial teórico, né? Ou também chamado de fundamentação teórica. O que é isso? É a base conceitual da pesquisa, tá? É preciso levantar autores e teorias sobre o tema, né? Evidenciando o estado da arte, ok? É preciso citar fontes confiáveis e aplicar as normas da ABNT para referência. Que seriam essas fontes confiáveis, né? São artigos científicos já publicados, né, em periódicos, ok? Você pode utilizar também livros, né? Porém, recomenda-se uma utilização maior de artigos científicos do que de livros. Por quê? Porque os artigos científicos, especialmente os artigos publicados nos últimos 3, 4, 5 anos, são artigos que trazem essa temática naquilo que a gente chama, olha só, de estado da arte, né? Que é a atualidade do tema. Tá? Nós temos livros que abordam o assunto e que foram publicados normalmente há mais tempo, né? Há 10, 15 anos, dependendo do material. Embora sejam, na maioria dos casos, livros importantes e materiais conceituais interessantes, mas para você conseguir alcançar o estado da arte, que chamamos, é necessário você trazer autores que nós chamamos seminais, que são os autores mais antigos, né, com os autores contemporâneos, a partir desses artigos publicados em periódicos, tá bom? Avançando, então, nos elementos do projeto, a gente adentra no tópico de metodologia, tá? O que é o tópico de metodologia em um projeto? Ele é a descrição de como a pesquisa vai ser realizada, né? E aí nós vimos na nossa aula 3, na nossa aula anterior, especificamente a parte de método, né? Onde nós vimos ali os tipos de método. Então, é nesse tópico do projeto aonde o pesquisador ele vai se debruçar de fato sobre a questão metodológica. Quais são os instrumentos de pesquisa que vão ser utilizados para poder realizar aquele estudo, né? E quais são as fontes de dados que vão ser utilizados, né? Como esses dados vão ser analisados depois. É no tópico de metodologia que se faz essa descrição. Como que se faz, então? Apresentando, olha só, tipo de pesquisa, se é uma pesquisa básica ou aplicada, se ela é qualitativa, quantitativa ou mista, se ela é exploratória, descritiva ou explicativa. E aí é dizer mesmo, essa pesquisa é do tipo qualitativa, por quê? Né? É preciso sempre dizer porquê. E esse porquê não é o conceito de pesquisa qualitativa, tá? É como esse conceito ele se adequa ao seu projeto, certo? Então, quando você diz que a sua pesquisa ela é exploratória, você vai ter que justificar o quê? Qual que é o conceito de pesquisa exploratória que a gente já viu? É uma pesquisa voltada para aproximar um tema desconhecido, né?
Então, para justificar essa definição, essa escolha, na verdade, metodológica no seu trabalho, como uma pesquisa exploratória, você vai ter que trazer elementos naquele tópico que mostrem que o tema que você está tratando é um tema novo, é um tema desconhecido, é um tema pouco explorado pela academia, tá? E isso justifica o tipo de pesquisa exploratória, ok? É nesse tópico também, né, que você apresenta os instrumentos de coleta de dados. Então, é onde você vai dizer se você vai usar questionário, se você vai usar entrevista, se você vai usar observação ou se você vai usar documentos, né? Nós já vimos, né, já falamos na aula anterior sobre cada um desses instrumentos de pesquisa. E é na metodologia aonde você vai dizer qual instrumento você vai utilizar. E, novamente, não basta dizer, vou utilizar questionário. Você tem que explicar o porquê o questionário atende o propósito da sua pesquisa, tá? Então, se você quer analisar as estratégias de marketing digital utilizadas pelas micro e pequenas empresas de Ji-Paraná, e você vai utilizar um questionário para isso, você precisa dizer, né, que esse questionário ele vai ser utilizado porque ele permite um alcance maior do público, por exemplo, né, que você está pesquisando, né, dos sujeitos que participam da sua pesquisa. Ele permite que você consiga ter uma análise mais rápida e mais fidedigna das respostas dos respondentes, considerando a disposição de alternativas, por exemplo, né? Então, assim, as justificativas elas vão variar conforme a pesquisa, obviamente, né? É nesse tópico de metodologia também que você vai dizer, né, o pesquisador vai dizer qual é a população e a amostra. Então, quem será estudado e como será escolhido, certo? Então, se eu estou estudando as estratégias de marketing digital em micro e pequenas empresas, obviamente, a minha amostra, né, a população participante da minha pesquisa e, consequentemente, a minha amostra, ela vai se dar no âmbito dessas micro e pequenas empresas. Tá? Mas, porém, você precisa dizer quem vai participar da pesquisa de fato, porque a empresa, enquanto organização social, ela não fala sozinha, né? Existe um representante que fala pela empresa. Então, seja o empresário, seja o gerente, né? Seja o próprio gestor de marketing da empresa. Essa pessoa, né, ela precisa estar descrita aqui, tá? Ela precisa estar descrita nesse tópico. Então, quem vai ser estudado, né, e como será escolhido? O como será escolhido é justamente remetendo à necessidade de justificativa dessa escolha. Eu não posso escolher qualquer vendedor da empresa para poder fazer parte dessa pesquisa. Uma vez que eu estou tratando de estratégias de marketing digital, eu preciso trazer para a pesquisa pessoas que estejam relacionados com essa temática, certo? Então, vai ser o gerente de marketing da empresa ou um gestor que esteja acima dele, mas que tenha relação com essa temática, ok? E aí, ainda nesse tópico, né, as técnicas de análise. Então, obviamente, podem ser utilizadas aí análise estatística, análise de conteúdo, análise documental, etc., a depender das escolhas anteriores, né? Tudo na metodologia são escolhas. Tá? O pesquisador escolhe qual caminho ele vai perseguir a partir do seu objetivo com aquele projeto. Tá? O que precisa ser feito para poder trazer a coerência para aquele projeto é justamente as justificativas adequadas. Um outro ponto do projeto de pesquisa é o cronograma, né? É um planejamento das etapas no tempo. Então, organizar as atividades, né? Por exemplo, revisão bibliográfica. Em que período do tempo, vou colocar aqui, janeiro, fevereiro, março, né? O cronograma vai ser isso daqui. Então, a etapa 1 aqui de revisão bibliográfica, ela vai acontecer em que período? Né? A coleta de dados, ela vai acontecer em que período, certo? Então, o cronograma, ele traz essa organização em meses ou semanas, né? E pode ser apresentado em forma de tabela. E o projeto, ele também precisa conter o tópico de resultados esperados. Por quê? Porque ele é um projeto. Ele é uma apresentação de uma ideia, de uma pesquisa que ainda vai ser feita. Então, eu não tenho resultados. Eu tenho resultados esperados. Eu tenho o que eu espero atingir com a pesquisa. Tá? Então, é preciso indicar possíveis descobertas ou contribuições para a prática profissional, para a ciência ou para a sociedade.
E por último, né, fechando, a gente tem aqui a parte de referências, né, que é a lista das obras citadas. É necessário utilizar as normas ABNT, tá? E a gente traz um exemplo aqui do livro de Métodos e Técnicas de Pesquisa, do professor Gil, né? Como você faz essa referência. Obviamente, a norma, ela traz variações em função do tipo de obra, né? E aí, se necessário, né, você ainda pode dispor de anexos e apêndices. O que é um anexo? Né? É um documento que não foi produzido pelo autor. Por exemplo, se você vai aplicar um questionário de pesquisa e esse questionário ele já foi utilizado anteriormente, ele faz parte de um artigo, né, que tem relação com o tema, ele não foi elaborado por você, ele entra aqui nesse item como um anexo, tá? E é extremamente importante em um projeto que isso se apresente. O apêndice é o material produzido pelo próprio autor. Por exemplo, se você vai fazer entrevista, é recomendável que esse roteiro seja elaborado por quem vai fazer a pesquisa. Existe uma variação quando a gente fala de projeto de inovação ou intervenção tecnológica, né? Então, quando a gente fala desse tipo de projeto, a gente tem basicamente elementos muito similares com o que nós já falamos anteriormente, dos elementos no projeto de pesquisa, e do que nós vemos falando desde o início sobre planejamento de pesquisa e sobre método, porém, ele se apresenta de uma forma diferente, tá? Primeiro, como que se dá a apresentação do problema, né? Então, o tópico 1 é o diagnóstico da situação problema, ok? É um levantamento da realidade atual que demanda investigação, ok? Como fazer, né? Aplicar uma pesquisa de campo, certo? Entrevista, questionário, observação e a sistematização de dados. Por exemplo, olha só, a loja X possui baixo desempenho de vendas online devido à ausência de um sistema de gestão de estoque digital. Então, eu estou apresentando uma situação problema relacionado com a loja X e a sua baixa vendas online, né, em função desse sistema, tá? O que eu tenho aqui como premissa? Eu já sei que o problema está relacionado com a ausência do sistema, tá? Então, eu já parto desse princípio, a pesquisa já parte daí, né, para a solução. O contrário também poderia ser verdade, né? Poderia apresentar o problema da loja X com o baixo desempenho das vendas online, sem saber, porque aqui ele já traz, né? Mas sem saber exatamente qual era o motivo. E aí a pesquisa ia se voltar para descobrir esse motivo. Nesse caso, a situação problema ela já traz um motivo previamente identificado, tá? E ele foi identificado aqui, né? Então, ela vai se voltar para ao desenvolvimento da solução em si, ok? O próximo tópico é a justificativa da intervenção, né? Então, o que é isso? É explicar a relevância da solução com base nos dados levantados. Então, as necessidades locais e organizacionais, né? E potenciais impactos positivos, né? Seria trazer isso para o documento. Um exemplo, a adoção de um sistema ERP, né, gratuito, permitirá à empresa um maior controle de estoque, redução de perdas e melhor atendimento. E isso automaticamente vai facilitar o seu processo de venda online. Então, você já traz uma justificativa para a implementação do software que você já identificou como parte da situação problema anterior, ok? O tópico 3 trata do objetivo da inovação, né, intervenção, então é a declaração do que se pretende alcançar com a aplicação, ok? Deve estar alinhado com o diagnóstico, obviamente, então você não pode apresentar um objetivo de intervenção que não tenha nada a ver com o problema que você identificou, tá? O exemplo, implementar uma ferramenta digital gratuita de controle de estoque para otimizar o fluxo de vendas da loja X, tá? Nos itens anteriores, ele identificou o problema relacionado com a venda online e ele identificou que a ausência de um sistema, né, para auxiliar na gestão de estoque e no atendimento seria parte, né, dessa justificativa para a pesquisa. Aqui, ele já afunilou, ele direcionou para a gestão de estoque, perceba, né? Controle de estoque. Então, já houve um direcionamento do desenvolvimento dessa inovação e uma delimitação em relação à proposta em si, tá?
O quarto ponto é a descrição da solução tecnológica, então é explicitação clara da proposta que será aplicada ou sugerida, então é detalhar, né? É detalhar a solução, o funcionamento, as etapas de implementação e os recursos necessários. Então é dizer tudo o que vai ser feito, né? Isso lembra o quê? Lembra o tópico de metodologia do projeto que a gente falou anteriormente. É você dizer como a solução vai ser implementada, qual recurso vai ser necessário, não só financeiro, mas também humano, né, de materiais, tá bom? É você trazer esse detalhamento das etapas de implementação dessa solução tecnológica, tá? Exemplo. O nome da solução, né? Qual solução é essa, né? Funcionalidades, tá? O que ela faz? Controle de entradas e saídas, alerta de baixo estoque, relatórios mensais, né? Vantagens, né? Ela é gratuita, ela é acessível, tá? Ela é fácil de usar. Então você vai descrever a solução o máximo possível, tá? E como se dá a sua utilização. O próximo item trata da viabilidade técnica e econômica, né? Uma avaliação da possibilidade real de aplicar a proposta. Então, você vai levantar recursos disponíveis, custos envolvidos e capacidade de execução da empresa em relação a isso, ok? Por exemplo, né? Quais são os técnicos disponíveis, né? O próprio aluno, um colaborador da empresa, tá? Qual é o custo envolvido? Nenhum, porque o software é gratuito, no caso do nosso exemplo, mas poderiam haver custos, né? Qual é o tempo estimado para poder fazer a implementação? Olha só, 20 horas de implementação, mais a capacitação que vai ser destinada para poder você fazer o uso da plataforma, tá? E também você precisa trazer de novo sustentabilidade e impactos esperados. Impactos esperados nos remete ao tópico de resultados esperados, né? Então, o que é isso, né? A consideração dos impactos econômicos, sociais e ambientais da intervenção, tá? Considerando a tríplice hélice da sustentabilidade. Então, é relacionar a proposta com o desenvolvimento sustentável local, em que essa solução vai auxiliar no desenvolvimento local, né? Se a empresa passa a vender mais, ela vai ter maior lucratividade, ela tem condições aí de fazer diferentes implementações ao longo da sua atuação, ok? Exemplo, né, econômico, redução de perdas e aumento de lucro, como eu acabei de falar, né? Exemplo social, melhorar a organização do trabalho e capacitação dos funcionários, né? E exemplo ambiental, redução de desperdício de insumos perecíveis, né? Podem ser exemplos dessa análise de impacto. O plano de aplicação e prototipagem, ele né, se houver, porque nem todas as soluções vão ter uma prototipagem envolvida, né, mas é uma organização prática da implementação, simulação da proposta, é como se fosse um teste simulado daquela implementação, né, ela precisa de um cronograma dos responsáveis e das fases de intervenção, ok? Como que você faz isso? Muito similar ao cronograma que a gente já apresentou nos itens do projeto. Etapa 1, coleta de dados. Etapa 2, elaboração da ferramenta, etc. Né? Você descrever como vai se dar essa implementação. E aí, trazendo o fechamento desse tópico, né, é importante trazer os indicadores de avaliação, quer dizer, como que vai ser avaliado a implementação dessa solução de inovação tecnológica, né? São critérios que mostram se a solução foi eficaz. Não adianta a gente fazer uma implementação de uma inovação que não traga resultado, né? Então é preciso definir variáveis de desempenho que possam mensurar esse resultado. Por exemplo, redução de perdas no estoque, meta de 20% em 3 meses, né? Tempo médio de reposição, meta, redução de 48 horas para 24 horas. Grau de satisfação dos usuários com a nova ferramenta. São exemplos de indicadores que podem ser utilizados para essa análise. Bom, eu espero que destrinchar um pouco as etapas do projeto tenha auxiliado você melhor no entendimento sobre o conteúdo de método que temos visto e te espero no nosso próximo encontro.
Educação à distância, mudando realidades.